Bom, vamos falar aqui do método das diferenças finitas e, na sequência, do polinômio interpolador de Newton. Primeiro, o método das tabelas de diferenças finitas é uma técnica matemática, né, que precisa que os valores de x sejam igualmente espaçados. Então, nessa técnica, você tem os valores de x igualmente espaçados e você faz o delta y0, né? Vai ser y1 menos y0. E aí, na sequência, até chegar às diferenças finitas. Ou seja, você vai chegar num fim das diferenças. Elas são usualmente obtidas, né, dessa variação, né? Você tem y1i, né, mais 1 menos yi. Então, vamos ver aqui, analisando a expressão, você vai seguir essa sequência que está aí, e se você estiver trabalhando com diferenças de segunda ordem, você vai colocar aqui uma diferença já, uma segunda diferença. Você faz a primeira diferença, depois faz a segunda. Então, você vai colocar a ordem da diferença aqui indicando. Ó. Não é que está ao quadrado, não. É que aqui é segunda ordem do mesmo y. y0, y1, yn menos 2. Então, você vai acabar escrevendo. Lembrando que aqui do canto aqui, que apareceu agora, é exatamente como é que seria o y de segunda ordem, né? Você vai ter que fazer uma diferença de quem já passou por uma diferença. Vamos ilustrar aqui numa tabela. Observe aqui na tabela, você tem o valor de x, o valor de y, a primeira diferença, y0, você vai pegar y1 menos y2. Melhor dizendo, y1 menos y0. Então, esse aqui menos esse. Se for de grau 2, você vai fazer agora a diferença das primeiras diferenças. De da diferença de y1 para y0. Se for de ordem 3, melhor dizendo, esse menos esse. E aí sucessivamente, até que você chegue num fim. Por isso que é finitas. Aqui tem um exemplo que facilita muito a compreensão. Que é numérico, né? Que você tem os valores de x, os valores de y. Então, a primeira diferença, 8 menos 1, 7. A segunda aqui é 27 menos 8, 19. 64 menos 27, 37, sucessivamente. A ordem 2 já vai ser da primeira diferença. 19 menos 7, 12. 37 menos 19, 18. De tal forma que você chegue no fim. Por que aqui é o fim? Todos são iguais. Se eu for fazer mais um, ó, vai dar 0, né? 6 menos 6, 6 menos 6, dá 0. Então, esse aqui, essa tabela de valores, nós podemos parar aqui numa tabela de diferenças finitas de ordem 3. Isso vai ser importante para fazer o polinômio interpolador. O polinômio interpolador usa a tabela de diferenças finitas. Então, Newton e Gregory, né, utilizaram da tabela de diferenças finitas e, né, a fórmula também é chamada de Gregory-Newton, e criaram um método deles para determinar um polinômio interpolador. Eles vão usar
é bom lembrar, eles vão usar as diferenças finitas para definir um polinômio interpolador. Eles vão fazer a seguinte fórmula, lembrando que nesse interpolador, os valores de x têm que estar igualmente espaçados. Então, está aqui o polinômio de Newton. Aqui, de forma genérica, é isso tudo. Ó. Você vai ter y0, a diferença finita de ordem 1, vezes x menos x0 sobre h. O h diz respeito, né, a essa fórmula aqui, tá vendo? Que é exatamente, você pode fazer uma associação com a variável t, mas o h está ligado ao espaçamento. Já aqui, ó, você tem a ordem, segunda ordem para a diferença infinita sobre 2 fatorial, x menos x0 sobre h, x menos x0 sobre h menos 1. Aqui já é de ordem 3, a diferença finita sobre 3 fatorial, x menos x0 sobre h, menos 1, depois menos 2, sucessivamente, ó, quando você coloca em termos enésimos. O que ele faz para simplificar? Chama x menos x0 sobre h de t. E aí fica esse polinômio aqui, bem mais simplificado. Você tem y0, a diferença finita de primeira ordem, vezes t, a diferença finita de segunda ordem sobre 2 fatorial, vezes t menos 1, terceira ordem sobre 3 fatorial, vezes t menos 1, vezes t menos 2, sucessivamente. Então, nós temos aqui, em destaque, a fórmula só para a terceira ordem, ó. Só para dar ênfase aqui ao polinômio de terceira ordem. Quer dizer, é aquele que você vai poder usar a diferença finita aqui de primeira ordem, aqui de segunda ordem, não é o quadrado, sempre lembrando isso. Terceira ordem não é o cubo. Então, da primeira ordem, você vai multiplicar x menos x0 sobre h. Você pode escrever aqui como t. Aqui você pode... Aí você pode escrever também dessa forma, né? y0 mais... Aqui você coloca t. Aqui você coloca o nosso... Ordem 2, t vezes t menos 1. E esse último aqui, ordem 3, da diferença finita sobre 3 fatorial, vezes t menos 1, vezes t menos 2. Lembrando que t vai ser x menos x0 sobre o espaçamento h. Aqui temos um exemplo para fazer o polinômio interpolador de Newton-Gregory. São 3, melhor dizendo, 4 valores, ou seja, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, mas são 4. 4 linhas. Os valores de x e y, e eu vou escrever um polinômio interpolador para essa função. Ninguém sabe que função é essa. Se é uma função com e, com seno, não importa. Eu só tenho esses valores e vou interpolar um polinômio. Observe que o espaçamento de x é o mesmo. Menos 1 para 1 é 1, de 0 para 1 é 1, de 1 para 2 é 1. Olha aqui os valores de i, né? xi começa de 0, por isso que na tabela a gente coloca 0. Vamos fazer a tabela e vamos fazer o Newton-Gregory. Eu já fiz os cálculos. Então, aqui está a nossa tabela de Newton, ou melhor, de tabela de diferenças finitas. Então, grau 1, né? Grau 2. E eu falo grau, mas é ordem, né? Ordem 2, ordem 3. Na ordem 3, chegamos a um único valor.
Lembrando que é sempre essa continha aqui, né? O 1 menos o anterior, deu 12. 3 menos 1, 2. 1 menos 3, menos 2. E agora eu faço 12. 2 menos 12, deu menos 10. Menos 2 menos 2, deu menos 4. E agora menos 4, menos 10, 6. Pronto, parou aqui. Quando você chega em um único valor, parou. Você não tem mais com o que subtrair. Então, está aqui a tabela final com esses valores que nós fizemos agora. Então, como parou no grau 3, repetindo, ordem 3, você vai poder escrever um polinômio de Newton de ordem 3. Por isso, o destaque para a ordem 3. E aí você tem a fórmula, que toda por extenso. A linha seguinte, eu substituí os valores da tabela, que estão em destaque aqui no canto direito superior. X0, fui substituindo X0, fui substituindo também os valores que eu encontrei na tabela para as diferenças finitas. De ordem 1, deu 12. De ordem 2, deu menos 10. E de ordem 3, deu 6. E 2 fatorial deu 2, 3 fatorial deu 6. E aí é só substituir os valores de x0, né? X0 é menos 1, olha aqui na tabela, aqui no canto superior. E, sucessivamente, você vai ter que fazer os produtos, que já estão aqui calculados, gerando esse cálculo aqui secundário. E, mais uma vez, agora eu vou tentar agrupar os polinômios. E nós teremos assim, finalizando praticamente o polinômio interpolador para essa situação aqui. Lembrando que esses dados não significam que eles são um polinômio. Nós criamos um polinômio para representar essa variação aqui. Essa variação em y e x. Nós temos esse polinômio para representar. Então, fizemos uma interpolação com esses dados. Entretanto, não quer dizer que essa expressão seja um polinômio. Didaticamente, em geral, eu coloco um polinômio aqui, esses valores são de um polinômio, porque assim facilita um pouco a simulação que a gente está fazendo. Mas não necessariamente é. E eu destaco aqui que é de terceira ordem. Por que terceira ordem? Nós usamos a diferença finita de terceira ordem. Aqui eu coloquei o gráfico dos pontos, para vocês verem os pontos e como foi possível interpolar essa função. E finalizamos aqui com as referências. Lá no Scilab, nós vamos ver essa conta, né? Vamos ver aqui, no Scilab. Eu fui aqui, matemática e estatística, número 8. Número 2 aqui, análise numérica. No livro 1, interpolação é o 6. 6.11 tem um exemplo aqui. E eu modifiquei o código exatamente. Só mudei aqui os valores. Os nossos valores vão, né, de menos 2, melhor dizendo, menos 1 a 2, com o mesmo espaçamento, uma unidade. Então, aqui ele entende que você tem 4 valores. Ó, vai 1 menos 1 com menos 11, 2 com 1, e os espaçamentos que existem aqui unitários para 1 e para 3. Então, aqui tem um comando, ó, código, né? Tem esse poly, e nós vamos fazer aqui o resultado. Né? Observe que usa o fatorial, lembrem que a gente usou o fatorial na fórmula. Então, ele vem aqui e já gerou aqui para a gente o resultado. Vou aqui diminuir a tela para a gente ver a segunda lâmina aqui, ó. Exatamente o valor que a gente
calculou lá usando o procedimento manual. Então, é claro que o procedimento, vou rodar aqui mais uma vez para vocês verem, né? É claro que o procedimento manual é muito mais trabalhoso, né? Então, é interessante que quando você tenha uma situação real e precisa fazer algum tipo de interpolação, use algum dispositivo de cálculo, né? Como o Scilab, o MATLAB, ou até outro dispositivo para fazer esse trabalho. Aqui, como é meio didático, a gente só usou aqui uma coluna de 4 linhas, né? 4 linhas, e é muito pouco. Eu vou dar um reset aqui, vocês verem que ele vem com um padrão. Ele vem com um padrão, aqui a gente vem, ó, coloca a matemática e estatística, a subcategoria é a número 5. Vamos para o livro 1. Vamos aqui selecionar no livro 1 o interpolação. Ele vai dar algumas opções para a gente. A interpolação, a gente pode usar alguma dessas daqui e ver se realmente funciona a contento. Então, aqui você vai testar uma dessas interpolações aqui. 6.13, pode ser a 6.14. No caso aqui é de Newton. Diferenças finitas, fazendo a tradução aqui. É o 6.11. Você vem, observe o código que estava aqui. Foi de 0 a 5. 0 a 5, aqui são os valores. Então, ele interpola, você pode executar aqui. Ele deu aqui o polinômio interpolador de grau 3. O nosso também é de grau 3, então eu coloquei apenas aqui uma mudança simples no código. Foi de -1 até 2. E nossos dados também foram bem reduzidos, né? Ele vai de -11, 1, 3 e 1. Fecha o colchete. Fecha o colchete e manda executar. E ele vai dar exatamente o valor que nós queríamos aqui, ó. Nós encontramos x ao cubo menos 5x mais menos 5x ao quadrado mais 6x mais 1. Foi o valor que nós encontramos aqui, né? Aqui no nosso código aqui. Aqui. X ao cubo menos 5x ao quadrado mais x mais 1. Então, pessoal, assim, lembrando que o polinômio de Newton Gregory, né? Ele, no Scilab, ele está escrito como Newton. E four-way, né? Diferenças finitas. Então, a gente vai aqui fechando essa parte para vocês. Usem bastante o Scilab nas nuvens.